sou cristão, eu sou pastor, e eu posso dizer isso publicamente. Quando eu falo, uns dão um sorriso sem graça, outros ficam surpresos, mas isso não importa. Cada um pode pensar o que quiser, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos hoje em dia. Mas não precisamos viajar muito longe para encontrar países onde esse não é o caso. Onde há um certo grau de pressão para você se juntar à religião majoritária. Em algumas regiões, é melhor você se manter calado, caso você seja um cristão. Eu, por exemplo, se eu não fosse Vitor BJ, mas Said Abedini, eu estaria preso por causa das minhas crenças religiosas. Se eu fosse Samuel Nayak, a mesma fé que eu posso representar aqui livremente, teria custado a minha vida. Não muito tempo atrás, esse também foi o caso em países como a Alemanha. Através da história, a liberdade religiosa ela nunca pôde ser uma coisa garantida. E de acordo com o livro do Apocalipse, não será no futuro também. Olhando para o trono e o cordeiro, perdemos completamente o dragão de vista. Da última vez que o vimos, testemunhamos sua tentativa cruel de destruir a mulher. Mas ela escapa e o dragão se vira contra os descendentes dela. Ou seja, as pessoas que vão estar do lado de Deus no final. Mas isso foi lá no final do capítulo 12 de Apocalipse. Agora, vamos dar uma olhadinha no início do capítulo 13. E o dragão está onde? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, essa é, de longe, a criatura mais estranha que aparece no livro. Um leão, um urso, um leopardo com 7 cabeças e uma ferida de morte. As partes dessa combinação estranha, isso não nos surpreende mais, são tiradas do Velho Testamento. No livro de Daniel, o profeta usa isso como uma forma de descrever diferentes forças políticas e religiosas. Os chifres, as coroas, nome de blasfêmia, leão, urso, leopardo, tá tudo lá. Até mesmo o período de tempo do primeiro reinado é idêntico. Mas por que esse animal estará na terra no final dos tempos? Isso também não é novo. O livro de Apocalipse diz que o animal vai insultar a Deus e vai blasfemar o nome de Deus, seu santuário e todos que vivem no céu. E vai lutar contra aqueles que pertencem a Deus. Certamente não é difícil de adivinhar quem está por trás desse animal traçando seus planos secretos. João não deixa dúvida. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio.
como a Branca de Neve e os Sete Anões. Eu ainda me lembro muito bem das imagens do livro de histórias. Branca de Neve nunca teria pegado uma maçã da rainha, mas um presente de uma esposa de fazendeiro, por que não? Não só nas histórias dos irmãos Grimm e de Eva e a Serpente. Em toda e qualquer história, disfarce é uma estratégia fundamental para alcançar um objetivo onde você nunca teria sucesso se fosse honesto. Como é que o maligno chegaria perto de suas vítimas se todo mundo soubesse que ele é mau? Então o dragão desapareceu e está trabalhando com sua nova identidade. Ele não precisa mostrar sua face verdadeira. Ele não repele ninguém dizendo: "Eu sou mau, você quer me seguir?" Ele estabeleceu um poder terreno que blasfema a Deus e ainda parece ser inofensivo. Esse poder persegue pessoas por razões supostamente plausíveis, sem serem responsabilizados. No fim dos tempos, usando esse disfarce, ele chega bem perto do cumprimento do seu grande sonho. O livro de Apocalipse diz que toda a terra irá admirar o animal e adorar o dragão, porque ele deu ao animal todo o seu poder. Isso é o que o dragão realmente quer, o que ele sempre quis: ser adorado. Ele quer tomar o lugar daquele que é adorado por todo o universo. Bem, o dragão certamente suspeita que já perdeu a guerra universal, mas ele ainda percebe oportunidades em nosso mundo. Aqui o dragão não tem que derrotar a Deus. O dragão somente deve substituí-lo, somente ocupar o mesmo lugar no coração do homem. O dragão quer fazer tudo do seu jeito, e ele tem mais de um método à sua disposição. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Um animal que realiza milagres. Obviamente, o dragão ele não para na religião. Ele não tem nada contra os sentimentos espirituais ou as cerimônias. Ele também não é contra o êxtase ou as experiências sobrenaturais, contando que não resultem em adoração a Deus. Você percebe como esses 3 poderes trabalham juntos em uma sinergia brilhante? O dragão e seus 2 animais. O primeiro, ele é sacrificado e revive, e em seguida ele obtém um completo poder sobre todas as nações. Finalmente, o segundo animal, ele aparece e realiza grandes milagres e leva as pessoas ao grande animal. Para qual fim? Para adorarem ao Deus dragão. Quanto mais tempo se lida com essa aparente trindade divina, mais claramente se pode ver as semelhanças com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
dragão imita a Deus, e ao fazer isso engana em seu caminho para a adoração. Ele pretende ser piedoso e tira proveito de nossos anseios espirituais. O dragão tem habilidades excepcionais em imitar a outros e disfarçar-se a si mesmo. O livro de Apocalipse diz que ele vai ter sucesso em enfeitiçar a maioria da humanidade. Então, ele será o Deus deles. Mas tem uma coisa que o dragão não pode fazer. E aqui isso é transmitido da forma mais clara do que em qualquer outro lugar. O dragão gosta de ser adorado. Mas ele não deixa que seus adoradores em potencial escolham não adorá-lo. Todo mundo que resiste a isso está em risco iminente de execução. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, são forçados a carregar a marca da besta, onde sem isso não é possível comprar ou vender. Eu ainda consigo me lembrar de como há poucos anos atrás eu era uma estudante do ensino médio, na escola onde eu estudava. Me lembro certa vez que fui pedir permissão para faltar a uma palestra, que seria em um sábado. O diretor olhou benevolentemente para mim e disse que ele tinha o maior entendimento pelo conflito em que eu me encontrava. E se precisasse de uma carta explicando por que eu não poderia ir à igreja, aquilo não seria um problema. Se necessário, ele fecharia o olho e me daria 1 ou 2 horas de folga da palestra. Educadamente, eu expliquei a ele que precisaria sair o dia inteiro. E eu garanti que tinha boa vontade de recuperar o que foi perdido e assistir quaisquer outras palestras. Ele sorriu para mim, enquanto pensava pelo meu ponto de vista. Então, ele se inclinou para trás e disse: "Espero que você esteja ciente que eu tenho o poder de expulsá-la da escola." Até hoje, eu fico assustada com a rapidez daquele homem em mudar de uma atitude completamente compreensível para uma atitude completamente ditatorial. Vemos uma dinâmica similar no dragão. Ele é sempre charmoso, mas sabe como aplicar a pressão no final, seja política ou econômica. Até quem não está disponível vai ser obrigado a ajoelhar-se. Desde o começo do mundo, a serpente tem usado a tentação. Mas para aqueles que não permitem sossegar, o sorriso amigável vai desaparecer de repente. Então um sistema de opressão global vai ser instalado. Quando eu imagino isso acontecendo, eu tenho uma sensação de embrulho no estômago. Mas o livro de Apocalipse não pretende nos apavorar. Aqueles que estão ao lado de Deus não têm o que temer. E é exatamente por isso que o dragão revela o seu caráter verdadeiro através da ditadura. Nenhum disfarce é possível. No entanto, Deus nunca age dessa maneira. Onde há pressão, especialmente em questões de fé, Deus nunca está envolvido. Deus lida com as suas criaturas de uma maneira totalmente diferente. Ele não quer ser adorado a todo custo. Esse pensamento é repelente a Ele. Somente se curvarão a Ele aqueles que o enxergam como digno. Foi por isso que Ele tomou uma decisão arriscada desde o início. Ele deu liberdade às suas criaturas. Todos os humanos são livres para louvá-lo ou virar-se contra Ele. Ele perdeu muito com esse método. Uma quantidade imensurável. Mas ainda assim Ele não poderia fazer diferente. No Éden, a serpente tentou mostrar a Deus como alguém que quer controlar e limitar os humanos. Oferecendo a fruta proibida, a serpente prometera total liberdade. Mas a própria árvore deveria ter provado que a serpente estava mentindo. A existência da árvore mostrava que Deus deu possibilidade de escolha. Ficar com ele ou ir embora.
Em contraste, Satanás nunca nos deu uma árvore. Ele não poderia nos libertar e arriscar ser rejeitado por nós. Assim que os humanos estivessem ao seu lado, seriam cativos, sem possibilidade de fuga. Eles seriam escravos. E quem vem do outro lado do universo para o nosso planeta desolado para nos libertar? Com seu sangue. O Deus de quem nos afastamos. É isso que o livro de Apocalipse diz. Ele mostra que no final, Deus não está disposto a abandonar a humanidade para a pressão de adorar o dragão. João vê a todos, as multidões, os velhos e os novos, os ricos e os pobres, com as mesmas marcas em suas testas. Então, de repente, o profeta vira sua cabeça para um grupo de pessoas especiais. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. De fato, há pessoas que não suportam a marca da besta. Isso significa que elas não estão sujeitas à coerção que todos os outros suportam e aceitam. Mas espere um momento. Eles também possuem uma marca em suas cabeças. Isso significa que eles também passaram por uma lavagem cerebral? Desta vez por Deus? O que o nome do Cordeiro realmente significa? João diz que eles são os primeiros a serem libertos de seus pecados e serão santificados para Deus e para o Cordeiro. Eles estão livres. A liberdade deles custou muito para Deus. Custou-lhe muito para que ele desejasse vinculá-los a si de má vontade. Esses humanos ficam voluntariamente ao lado do Cordeiro, porque sabem o que devem a ele. Eles ficam lá redimidos. Eles não querem ir embora. Além do mais, para onde iriam? De volta à supressão? O livro de Apocalipse os descreve como sendo aqueles que permaneceram fiéis a Deus e os que não adoraram a mais ninguém. Eles permaneceram puros e seguirão o Cordeiro aonde quer que for.
Parece que esses humanos encontraram uma nova felicidade em sua fidelidade ao Cordeiro. Por isso que eles mantêm os olhos fixos no Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Fazendo isso, experimentam uma liberdade nunca conhecida antes. Que tipo de liberdade é essa? E por que precisamos disso na nossa livre parte ocidental do mundo? Nós muitas vezes pensamos que liberdade é quebrar regras e satisfazer cada desejo. Isso está longe de um estado de liberdade. Experimente só por um dia se interessar aos desejos do coração do próximo. Vivemos em um país livre, onde não estamos sujeitos à perseguição religiosa. O dragão ainda está sorrindo para nós. Ninguém mais está apontando uma arma para as nossas cabeças nos dizendo o que fazer. Você pode pensar que de nenhuma maneira estamos sendo forçados a nada, mas ainda assim, de muitas formas, continuamos indisponíveis para fazer o bem. Tente tratar a pessoa mais importante da sua vida de uma maneira totalmente amorosa, só por uma semana. Não consegue? Mesmo se quiser muito, eu também não consigo. Pelo menos não sem o Cordeiro. Ambos, o dragão e o Cordeiro, lhe dão a liberdade para serem maus. Mas querer fazer o bem é a liberdade que você só encontra em Deus, o Cordeiro. Imagine a seguinte situação. Você está indo ao shopping com o seu filho. No caminho para lá, vocês ficam presos no trânsito por alguns bons minutos. Ele não para de reclamar. Então você diz, olha, você sabe que no lugar que nós vamos tem uma grande área com brinquedos para crianças e lá tem um escorregador. Aquilo anima. Finalmente vocês chegam, tomam o elevador e quando as portas do elevador se abrem, o seu filho imediatamente visualiza a área dos brinquedos. Eba, aí vamos nós! Espere, diz uma das funcionárias da área. O seu filho tem 3 anos? Em 4 meses, você responde. Crianças menores de 3 anos não podem brincar aqui. Você rapidamente assegura, não, eu não pretendo deixar o meu filho aqui, ele só vai descer do escorregador 1 ou 2 vezes, então eu vou levá-lo comigo. Não. Infelizmente, isso eu não poderei deixar. Você encara o escorregador desacreditado. Aquilo tem 1,5 metro de altura, não há nenhuma criança na área, o que poderia acontecer? Você garante para a moça que você pretende olhar o seu filho cuidadosamente enquanto ele estiver no escorregador. Não. Não será possível, repete a funcionária. O seu filho começa a chorar bem alto, de forma suplicante, você olha para a funcionária e diz, só uma vez. Naquele momento, você sofre junto com o seu filho. Você fica estressado e desapontado e bravo com a funcionária. Essa covarde, essa pessoa formalista e sem coração. Enquanto você faz suas compras, seu ressentimento cresce. É assim até você voltar para o elevador. As portas se fecham e aí você percebe até que ponto está preso nesse pensamento. Então, de repente, uma visão ela toma sua mente e você vê Jesus. Ele olha para o seu filho soluçando, cheio de compaixão. Ele também olha para a funcionária com a mesma compaixão.
Ele viu o dilema que talvez ela estava. Talvez ela tivesse com medo do seu supervisor, ou talvez ela já tivesse passado por isso centenas de vezes. Talvez ela estivesse infeliz trabalhando ali. Jesus, definitivamente, ele não está preso à sua percepção unilateral. Ele está livre. Somente agora, após você se aproximar dele e ver a situação através dos seus olhos, você está pronto para deixar isso passar. Novamente, você se sente consolado e em paz. E então, você se sente aliviado. Se eu mantiver os meus olhos nele, eu estou livre.